Oi, tudo bom? Aqui é o Key, eu tô de volta com mais um vídeo e hoje eu vou falar de instalações elétricas. E para isso eu trouxe um profissional que vai me ajudar com algumas dúvidas. Então a gente vai falar de tomada de 3 pinos, tomada de 10 amperes ou de 20 amperes, fio sólido ou cabo flexível, fuga de energia, espessura dos cabos e mais um monte de coisa que é importante para qualquer pessoa se você está pensando em reformar ou não. E outra notícia importante de hoje é que a gente tem um anunciante nesse vídeo. Mas por que essa notícia é importante para vocês? É porque, por mais que eu faça esses vídeos com o maior prazer, eles exigem um grande investimento de tempo e de equipamento também, mas principalmente de tempo. E para eu conseguir continuar fazendo isso no longo prazo, é bem importante que essa conta não fique muito desbalanceada. Então eu espero que vocês também torçam para que tenha cada vez mais gente interessada em anunciar por aqui, para eu continuar produzindo conteúdo. E quem está apoiando esse vídeo hoje é a Saint-Gobain, essa empresa gigantesca mundial dos materiais de construção. É um grupo dono de marcas que com certeza vocês conhecem, como Telhanorte, Quartzolite, e eles estão com uma plataforma nova que chama Saint-Gobain Experiências, que é para aproximar a Saint-Gobain do consumidor final. Então, eles têm um blog com várias dicas importantes para vocês cuidarem da casa de vocês e o que fazer em algumas situações, e também tem uma área dessa plataforma que você coloca qual ambiente que você está pensando em reformar e eles vão indicando os serviços que vocês têm que procurar e quais produtos que podem te ajudar. Então, toda vez que tiver algum anunciante aqui no canal, eu vou sempre priorizar que sejam coisas que façam diferença na vida de vocês e que eu acho que vão ser úteis. Então, agora voltando para a nossa programação normal, vamos falar de instalações elétricas. Hoje eu estou com um convidado que é o Denis, ele é engenheiro eletricista e tem uma empresa de engenharia, então a gente hoje vai falar de elétrica. É aquele momento que eu torço para conseguir fazer os raios na edição. Se eu não conseguir fazer os raios na edição, eu vou ficar bem constrangido. E então a gente vai tirar algumas dúvidas de elétrica e eu pretendo fazer alguns vídeos desse jeito, assim, chamando gente especialista de algumas áreas que são relacionadas a design de interiores. Então gente que vai conseguir tirar algumas dúvidas minhas, inclusive, e de um jeito muito melhor do que eu. Então, Denis, valeu primeiro. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço o convite. E vamos falar de energia elétrica, então. Vamos lá. Então, uma das coisas que a gente tem aqui no Brasil e muitas pessoas ficaram revoltadas é quando a gente trocou pela tomada de 3 pinos. E tem aquele pino que não encaixa em nenhum lugar, a gente tem que comprar um monte de adaptador. Enfim, a pergunta que não quer calar. Fio terra, você recomenda? O fio terra não é só recomendável como necessário. Porque existem sobretensões que... O fio terra você recomenda de onde eu volto agora? Para tomada de 3 pinos. O pino do meio dele é o terra, então ele é feito para ser uma questão de segurança. Ele Qual a importância dele? Então ele não é só uma coisa que está atrapalhando a gente, que eu como usuário, assim, é uma dor de cabeça a mais para ter que ficar pensando se a tomada vai encaixar ou não. Mas do ponto de vista técnico, para que ele está lá? O pino terra ele está lá para conduzir sobretensões que acontecem na rede elétrica para o terra. Você não pode ter sobretensões nos seus equipamentos. Por exemplo, uma geladeira com uma carcaça metálica, existindo uma sobretensão, pode ocorrer um choque elétrico. Então o pino terra serve para conduzir esse excesso de energia elétrica para o terra. E aí você fica protegido. E falando disso que a gente comentou um pouco mais cedo, então eu sei que tem a ver a questão do fio terra e das fugas de energia, que é uma coisa que eu passei com o meu cliente outro dia, que a gente foi instalar um aparelho e daí a pessoa que instalou falou assim, tá tendo uma fuga de energia aqui, ou seja, ele tá pagando uma energia elétrica de algumas coisas que não são os aparelhos que estão consumindo. Então qual que é o link entre essa coisa da fuga de energia e o terra? A fuga de corrente ela pode ocorrer desde que uma fase, um condutor elétrico carregado, ele encoste numa massa metálica. Então a corrente elétrica, haverá a circulação da corrente elétrica e você paga por essa corrente que está circulando. O terra estando lá para fazer a sua segurança, ele vai conduzir essa corrente elétrica à terra, também evitando um choque elétrico. A gente falou de conduíte, por exemplo, conduíte metálico. Sim, um eletroduto metálico, por exemplo, com um condutor elétrico carregado dentro, descascado, ao entrar em contato com o eletroduto pode te ocorrer a fuga elétrica ou o choque elétrico. Mas na questão a fuga vai continuar existindo, só não vai te dar choque. Sim. Você vai continuar pagando esse acidente, tem que descobrir de onde ele está vindo. O terra só vai ser uma questão de segurança de você não tomar um choque mesmo. Sim, o correto é, ocorrendo uma fuga de corrente, é fazer uma avaliação do seu sistema e
fazer a correção do ponto que está em contato. Ainda nessa coisa de problema de instalação elétrica, uma coisa que eu ouço um monte é de as pessoas falarem que na casa delas as lâmpadas queimam à toa, acabou de trocar e a lâmpada já queimou de novo. Por que as lâmpadas queimam antes do que elas deveriam? As lâmpadas queimam por alguns motivos, entre eles uma má instalação do soquete. Então, se o soquete estiver mal instalado, ele pode provocar a queima da lâmpada. Outro ponto é um soquete de má qualidade, que também pode provocar a queima da lâmpada. E um outro fator muito comum é quando um circuito elétrico ele é utilizado para fazer iluminação e tomadas. Então, quando você tem a sua lâmpada ligada, que ao ligar o equipamento, por exemplo, a geladeira, você percebe que a iluminação diminui de intensidade, essa corrente necessária para inicializar a geladeira te provoca a queima da lâmpada. O ideal é que um circuito de iluminação e de tomada seja separado. Tá. Então, só para deixar claro, quando você tem esse problema de lâmpadas queimando muito rápido, geralmente o problema está na própria coisa da lâmpada. Você não tem que trocar o circuito inteiro, não é um problema... Sim, na grande maioria das vezes o problema é local. Você faz uma intervenção apenas no soquete ou localizado na lâmpada e resolve o problema. Então, muitas pessoas falam assim, minhas lâmpadas estão queimando com muita frequência, então eu vou trocar para uma lâmpada de LED que a vida útil é bem maior. Mas não vai adiantar nada, né? Nesse caso não, vai exato. continuar queimando do mesmo jeito. Mas a vida útil da lâmpada de LED realmente é maior. Mas ela não é necessariamente mais resistente a oscilações ou coisa do tipo, né? Não, pelo contrário. Então, uma das coisas que eu sugiro para os meus clientes quando eles reclamam que as lâmpadas estão queimando é trocar o circuito quando eu vejo que é um circuito muito antigo. E daí agora eu estou vendo que faz sentido por causa dessas conexões que você falou, que o fio sólido tem uma tendência a ele ser mais rígido e a dar um mau contato, alguma coisa assim. Sim. Então eu queria que você comentasse um pouco mais dessa diferença entre o flexível e o sólido. O sólido e o flexível, em termos de condução de corrente, eles têm a mesma função, considerando a seção do condutor. A grande diferença entre o fio sólido e o cabo flexível é para questões de manutenção. Se você precisa fazer uma substituição no circuito, a remoção desse cabo é mais difícil e também a introdução de um cabo novo, porque você tem dificuldades para fazer curva. Com um cabo flexível, não. Eu não sei se quem está me assistindo sabe a diferença entre um cabo flexível e um fio sólido, então eu vou pôr algumas imagens aí para vocês verem a diferença. Mas basicamente o sólido ele é uma peça de metal só e o flexível são vários condutores. Então vamos falar de amperagem, que não é amperagem, que é corrente elétrica, porque você já me corrigiu. Sim. Então, mas que basicamente é o aparelho, se ele vai usar um plug de 10 amperes ou um plug de 20 amperes. Assim, pra gente que é usuário que tá lá só conectando as coisas na tomada, é isso que a gente vai ver mais na prática. E você me explicou que tem toda uma conta por trás e que na verdade os aparelhos não são fixos com 10 amperes ou 20 amperes, na verdade cada um vai ter um consumo diferente, mas a gente generaliza em todos os que estão abaixo de 10, a gente usa uma tomada de 10. Todos os que estão acima de 10 e 20, a gente usa uma tomada de 20. De 20, sim, em linhas gerais, sim. E daí a minha dúvida é assim, eu comprei uma cafeteira, por exemplo, que é de 20 amperes, e daí eu vou colocar na tomada e eu vou ver que o plug não encaixa porque o pino é mais grosso. Sim. Só trocar a tomada já é suficiente ou eu tenho que me preocupar com o circuito que foi montado por trás? Você está correto. Há necessidade de se preocupar com a instalação por trás da tomada. Digamos que a instalação esteja conforme as normas, só trocar a tomada de 10 para de 20 amperes, se a sua cafeteira consumir exatamente os 20 amperes, não tem problema nenhum. Agora, se a instalação foi feita de forma não adequada, com um cabo de seção menor do que deveria ter, aí você tem um problema ao trocar apenas a tomada. Então cabe uma avaliação. Mas se a pessoa quiser ser conservadora e colocar um cabo maior, se ela já sabe ou acha que o equipamento dela vai consumir bem perto dos 20 amperes, é pior se ela colocar um cabo maior? Ela tem alguma perda por usar um cabo maior do que o necessário, jogar na segurança ou não? Como é que funciona isso? Perda não existe. Ela não vai perder corrente elétrica por trabalhar com um cabo maior. Na verdade, seria até melhor, pois os condutores eles trabalham menos carregados e com uma temperatura menor. Então de 2,5 ele vai suportar até os 20 amperes, sim, mas ele vai trabalhar muito mais aquecido do que um cabo de, por exemplo, 4 milímetros. Só que mais caro. Mais caro, o cabo custa mais caro. E você tinha explicado também aqui, e eu acho que vale explicar para as pessoas também, que eu já não me lembro mais das minhas aulas de física, a diferença entre tensão, corrente e potência, e acho que é legal
falar também. Então, em termos práticos, potência é a medida que vem em watts na caixa dos produtos, certo? Sim. E daí, agora os outros é melhor se falar. A potência é o que realmente vem discriminado na caixa dos equipamentos e a tensão ela é fixa. Você tem um equipamento que vai trabalhar em 127 volts ou 220, apesar da grande maioria dos equipamentos hoje ser bivolt. O que oscila é exatamente a corrente, porque a potência é que é o o resultado... que a gente chama de amperagem meio de um jeito errado. A amperagem é o que oscila. A potência é o produto da tensão com a corrente, que seria a amperagem que as pessoas utilizam de forma errada. Então, a potência é o produto da tensão e da corrente elétrica. Então, a tensão é fixa, a potência é fixa do seu equipamento, o que vai oscilar é a corrente. Tá. Só para eu entender melhor. Então, a tensão elétrica, que é o que nós leigos chamamos de voltagem, que também está errado. Sim. Tá errado mesmo? Tá errado. O correto é tensão elétrica, voltagem é errado. Então, o que a gente chama de voltagem é a tensão elétrica, que basicamente é o 110 ou 220. Ok. E isso é fixo. Sim, né? é fixo. E como é que essas coisas isso interage com a amperagem que a gente sabe que chama corrente elétrica? Por que é melhor ter uma coisa 110? Por que é melhor ter, em alguns casos, 220? Qual que é o link entre as coisas? Por exemplo, alguns equipamentos elétricos, como o chuveiro elétrico, que gera uma potência muito alta, em torno de 5.600 watts, trabalhar com 220, ele te reduz o consumo de corrente elétrica. Se você trabalhasse com 127, por exemplo, a sua corrente elétrica seria muito mais elevada, então você gastaria muito mais energia com 127 volts para produzir os 5.600 watts que o chuveiro precisa. Então, para alguns equipamentos que demandam uma potência alta, é melhor trabalhar com 220 volts do que 127 volts. A gente ia ter que comprar todos os cabos maiores também, né? Também, está então correto. Ia sair mais caro. Ia sair mais caro a instalação elétrica também. Então, trabalhar com 220 volts você também economiza no custo da sua instalação elétrica. Então, já que a gente está falando do chuveiro, que é um dos aparelhos que tem uma potência mais alta da casa e que é uma das coisas que vai puxar mais carga, tá certo falar carga pra isso? Corrente elétrica. Mais corrente elétrica. Tô confundindo com todos os nomes, que droga. Uma das coisas que me preocupa é que assim, a gente está colocando um monte de aparelho que tem potências altas e que a gente não usava antes. Por exemplo, colocar ar-condicionado em todos os ambientes, colocar máquina de lave-seca, lava-louça, cooktop por indução, forno elétrico, que antes forno era gás, cooktop era forno e fogão que era gás também. Então a gente está usando um monte de aparelho novo que a gente não tinha e são aparelhos que têm uma potência alta, né? Quando eu vou colocar esses aparelhos no cliente, eu sempre fico um pouco receoso de colocar todos esses aparelhos que não existiam antes e saber se a estrutura comporta ou não. Como é que isso funciona? O ideal é que se faça uma análise das instalações elétricas. Então, um profissional avalia e vê as condições dos seus circuitos, como que estão distribuídos dentro do seu imóvel. Se você tem circuitos suficientes para distribuir entre chuveiro, um cooktop de indução, uma máquina lave-seca. Erroneamente, muitas pessoas utilizam de uma tomada disposta a 220 para de repente uma torneira elétrica e utilizam desse circuito para ligar um ar-condicionado. Se for um ar-condicionado de carga baixa, não vai te trazer um grande problema para suas instalações elétricas. Mas se você instalar de repente 3 máquinas com essa mesma potência nesse circuito 220 para a sua torneira elétrica, você possivelmente vai ter um problema com suas instalações elétricas, porque não tem capacidade para fornecer corrente elétrica para tudo isso. Então, há necessidade de ter uma avaliação por um profissional e dimensionar os circuitos de acordo com a sua necessidade. O problema que pode dar o gargalo aí seria em ter cabos muito finos para aguentar tudo isso que ela está querendo colocar. Sim, um cabeamento subdimensionado, que é você corre risco de ter pane por aquecimento. E daí não só dentro do apartamento, porque esses cabos chegaram até o apartamento, essa energia chegou no apartamento por algum cabo também que talvez não esteja preparado para receber, para passar tudo isso. A primeira avaliação, sim, a primeira avaliação ela fica dentro do apartamento, dentro do imóvel, e num segundo momento, existindo a necessidade, a avaliação ela vai desde da saída da rua até a chegada no apartamento. Bom, Denis, acho que essas eram as principais dúvidas que eu tinha e eu vou deixar um contato seu aqui na descrição do vídeo para se as pessoas quiserem entrar em contato e tiver alguma dúvida a mais. E também, se vocês tiverem mais dúvidas e de assuntos relacionados à engenharia que a gente puder resolver, daí a gente pode
continuar num outro vídeo também, se você Com certeza, só me convidar que eu volto. topar. Então, hoje eu vou encerrando por aqui. Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Que nem eu falei, eu pretendo fazer outros vídeos chamando gente especializada em outras áreas que se relacionam a design de interiores. Então, se vocês gostaram, deixem um like aqui no vídeo. Se vocês não se inscreveram no canal ainda, se inscrevam, deixem comentários e todas as coisas que vocês já sabem. Então, por hoje é só e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Você só não colocando a parte de fio terra, tá bom. Sacanagem. Você recomenda fio terra? Pior que eu já falando já, né, meu?